Nossa viagem ao município de Amapá está cercada de expectativa. Afinal de contas, vamos ao encontro da história de uma parte do estado do Amapá que lutou para ser Brasil. Vamos juntos no Rumo Norte. Para chegarmos lá, saímos de Macapá e tomamos a BR-156, que nesse trecho é toda asfaltada. A cidade, distante cerca de 300 quilômetros da capital, fica situada às margens do rio Amapazinho e boa parte do município é banhada pelo Oceano Atlântico. O município de Amapá marcou a história do estado a quem deu o nome por ter sido palco de uma série de acontecimentos relacionados à conquista de terras. A porção que hoje pertence ao Brasil provocou quase 200 anos de rivalidade e uma história dolorosa entre Brasil e França por causa da imprecisão da fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. Esse litígio se dá pelo fato de que os franceses, desde 1500, já conheciam essa região. E eles já conheciam o potencial econômico dessa região. As drogas dos sertões, podemos dizer que seriam os produtos que poderiam ser coletados, que existiam em abundância aqui. Tá? E também a questão do minério. O motivo do litígio, entre outras coisas, era o fato de que não se tinha certeza justamente qual seria o chamado rio Vicente Pinzon. Os franceses argumentavam que o rio Vicente Pinzon era o rio Araguari e os brasileiros, os portugueses e depois brasileiros, argumentavam que o rio Vicente Pinzon era o rio Oiapoque. Enquanto Brasil e França não chegavam a um acordo sobre os limites, esta região era considerada sem dono. Por isso, comerciantes e aventureiros acabaram fundando a República do Cunani em 1886. A primeira capital foi a Vila de Cunani e o primeiro presidente, tido como vitalício, o francês Jules Gros. Veja a contradição dessa república caricata. O governo de Cunani, assim como seus ministérios, funcionava em Paris, na França. Chegaram até a emitir selos, moedas. Foram criados também a bandeira, o brasão da República e até uma condecoração chamada Ordem da Cavalaria Estrela de Cunani, que tinha o objetivo de premiar os que eram simpáticos à causa. A concessão dessa ordem era vendida, para poder arrecadar fundos para a nova república, que rendeu bons proventos financeiros a Jules Gros, claro. Mas o provento político não estava definido, porque o próprio governo francês resolveu acabar com essa república, porque diante do escândalo que representava o governo. Então, ela teve apenas uma duração de 1 ano e meio. A descoberta de ouro em 1893, na área onde é hoje o município de Calçoene, aumentou o interesse da França pela região e os conflitos se acentuaram a partir de 1894. Como já existiam brasileiros na região, com a divulgação em Caiena desse ouro, tá, faz com que milhares de pessoas se aventurem a essa região. Chegam a ter uma população de mais de 6.000 pessoas, para vocês terem uma ideia. E nesse contexto, o que ocorre? Eles acabam tendo um entrave lá, dificuldade por parte do Trajano. A população brasileira, tá, dessa região dos garimpos, tá, acaba denunciando o Trajano pelos maus tratos que eles vinham desenvolvendo e pelo desrespeito à bandeira brasileira também. Então, para defender esses interesses dos brasileiros, é criado em Mapa, onde hoje é a cidade de Amapá, naquela época vila, um governo triunviro que era formado por Veiga Cabral, Desidério Antônio Coelho e Cônego Domingos Maltês. E o presidente passou a ser o Veiga Cabral, E após assumir a presidência, o Cabral também tomou a resolução de prender o Trajano, porque ele estava, sem dúvida nenhuma, impedindo o trânsito brasileiro ali. Então, por conta disso, recrudesceram os conflitos e quando o governo da Guiana soube de tudo isso, enviou um grupamento de cerca de 80 homens liderados pelo capitão Linier. E o objetivo dessa campanha era não somente de libertar o Trajano, como também prender Cabral.
Ao tomar conhecimento da operação militar francesa, Cabralzinho se preparou. Convocou 14 homens da sua confiança e ficou aguardando os franceses aqui, ao lado desta igreja. Os franceses entraram pelo rio Amapazinho e no primeiro embate, Cabralzinho mata o capitão Linier, comandante francês. No ato seguinte, viu que os seus homens não dariam conta de enfrentar a tropa francesa. Cabralzinho se refugiou nas matas atrás dessa igreja. Os franceses, desorientados com a morte do seu comandante, capitão Linier, praticaram uma verdadeira carnificina. Mataram crianças, jovens, adultos e velhos, tocaram fogo nas casas, prenderam 4 amapaenses e os levaram para a Guiana Francesa. Esse conflito ajudou a apressar a questão, né? E aí as cortes diplomáticas do Brasil e da França passaram a disputar isso e a Suíça, que foi escolhida para resolver o problema, deu ganho de causa definitivamente ao Brasil dessas terras que ficavam entre Rio Araguari e Oiapoque. A atuação do diplomata brasileiro José da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, foi decisiva. E o laudo suíço, dando ganho de causa ao Brasil na questão do contestado, foi expedido em 1º de dezembro de 1900. E nesse desdobramento podemos dizer que nós temos o quê? Um reconhecimento também do Cabralzinho como herói nacional, porque a República ela cria esses heróis. Tá? E ele foi um momento para se criar também um herói. E o Cabralzinho é reconhecido como herói brasileiro. Aqui a história se contorceu. Houve enfrentamentos e sangue. Surgiram heróis e mártires. Foi a luta e a determinação dos homens e mulheres do Amapá que todos os dias, em incursões de idealismo e patriotismo, baixavam a bandeira da França e faziam subir a bandeira do Brasil. O coração de ser brasileiro estava no peito dos amapaenses.